Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e obrigado pelo seu interesse na Ransomware LTDA. Gostaria de falar para vocês hoje sobre esta empresa fantástica, uma empresa que apenas nos primeiros 3 meses deste ano teve uma receita superior a 200 milhões de dólares e que, ao final deste ano de 2016, deve ter uma receita superior a 1 bilhão de dólares. Uma empresa que tem uma taxa de crescimento anual de cerca de 1000% ano após ano e que, uma vez criado um produto novo, tem um retorno sobre o investimento deste produto de 1425%. Senhoras e senhores, bem-vindos a Ransomware LTDA. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, sou engenheiro de redes de computadores com foco na área de segurança e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. Nosso assunto de hoje é Ransomware, esse que é hoje o principal tipo de ataque e, sem dúvida, o mais lucrativo, também conhecido como ataque do sequestro de dados. Os números são impressionantes, mais de 1 bilhão de dólares de receita durante esse ano de 2016 é o esperado. Poucas empresas podem se dar a esse luxo. Vamos entender melhor como é que tudo isso aqui funciona. Vamos lá. Bom, a gente vai começar junto aqui então com uma agenda. Eu vou explicar para vocês o que é o ransomware de fato e num alto nível o que ele faz. Falar um pouquinho sobre a evolução, não só do ransomware, como dos ataques em geral, desde lá atrás até hoje, para a gente entender como é que o ransomware chegou onde ele está hoje. Depois a gente vai fazer um ransomware live, ou seja, vamos ver ao vivo, em tempo real, um ransomware executando aqui, numa máquina, num computador, na versão que a gente chama de HydraCrypt. A gente vai ver o HydraCrypt rodando em uma máquina. É uma das versões de ransomware que estão por aí. Depois de ver isso, que vai ver que é muito rápido, né, a atuação dele, a gente vê como é que ele funciona de fato, o ciclo de vida dele, passando por suas 6 etapas do ciclo de vida. E finalmente a gente vai falar como se proteger contra esse tipo de ataque. Para tratar o assunto, a gente começa com uma pequena definição. E eu começo dizendo para vocês que o ransomware ele é um tipo de malware. Vírus também são malware. Worms também são malware. Spyware, cavalos de Troia, também são malware. Malware é um termo genérico que vem do inglês de malicious software, software malicioso, que tem, genericamente falando, o objetivo de se infiltrar numa máquina para causar algum tipo de dano. Essa é a definição genérica. Infiltrar-se numa máquina ilegalmente e causar algum tipo de dano. Pois bem, o ransomware, como tipo de malware, tem o objetivo de fazer a mesma coisa. Entrar ilegalmente, causar algum tipo de dano. Agora, o dano que ele causa é muito interessante. O próprio termo o ransom, isso aqui em inglês significa resgate. Resgate. Então, software, resgate. Agora, não é ele que faz o resgate, ele quer o resgate. Ele tem a ver com sequestro de dados pelo seguinte. Vamos supor que eu esteja navegando aqui na internet e eu faça então o download de um arquivo que esteja infectado com ransomware. O que o ransomware vai fazer aqui na minha máquina é restringir o acesso. Da seguinte forma, ele vai procurar diversos tipos de arquivo, como aquele PDF da faculdade, ele vai pegar aquele XLS, aquele documento, né, do Excel, ele vai pegar aquele outro do trabalho, aquele doc do Word, e ele vai encriptar tudo isso aqui. De tal forma, isso aqui é um cadeado, né? De tal forma que eu não mais tenha acesso a esses arquivos, como um sequestro. Eu, como usuário, preciso ter acesso ao meu TCC da faculdade, preciso ter acesso àquele documento, àquele livro, sei lá, né? Fotos, o que mais vocês dão valor. Portanto, nós vamos querer sim fazer um pagamento.
Um pagamento esse que é feito através de bitcoins. Então o pagamento não é feito através de uma transferência bancária, não é feito através de uma maleta cheia de dinheiro, é feito através de bitcoins, um mecanismo de pagamento online que permite o anonimato. É isso, portanto, que o ransomware faz. Ele entra ilegalmente na máquina e ele encripta os arquivos de tal forma que a gente perca o acesso. Isso serve para uma máquina pessoal, isso serve para um servidor, como por exemplo numa empresa, né? Todos os dados do financeiro da empresa estão nesse servidor. Se o ransomware entra lá, ele passa a encriptar tudo e a gente perde completamente o acesso. Daí que vem o interesse em pagar para esses sequestradores. Pois bem, senhoras e senhores, recordar é viver, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho sobre a evolução do ransomware, para a gente entender como é que a gente chegou onde a gente está hoje. E para poder falar disso, antes a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a evolução dos ataques em geral. Para fazer isso, utilizaremos a seguinte metodologia. Temos 5 pontos, né, de ponderação e 3 principais tipos de ataques que vão estar nessa nossa linha do tempo. A gente coloca aqui mais ou menos até os anos de 2000, até os anos de 2010 e o que vem depois disso. Legal? Vamos começar então falando sobre o que tinha até os anos 2000. Quem reinava soberano eram os vírus, né? Um pedaço de código, um programa que rodava na memória sem nossa percepção, de uma forma geral, e causava todo tipo de dano, né? Geralmente a gente não sabia o que estava acontecendo, a máquina começava a ficar lenta, a gente tinha que formatar aquele trambolho e jamais entendia o que aconteceu, né? Pois bem, esses caras ainda evoluíram para os worms depois disso, que eram vírus que conseguiam se replicar de uma máquina para outra. Então tu tinha aqui uma máquina, outra máquina, o vírus entrava aqui, ou melhor, o worm entrava aqui, e ele conseguia se autorreplicar numa rede, né, para causar um dano ainda maior. Agora, quando a gente olha para a nossa tabelinha aqui, entender a motivação é importantíssimo, porque a motivação dos vírus em geral, ela não era financeira. Ela era, em geral, feita por aquele jovem feio, com espinha no rosto, sem amigos, sem namorada, que queria ficar um pouco mais popular no colégio e poder falar para os amigos que fez alguma coisa que causou um transtorno na vida de todo mundo, né? Então esse cara estava buscando o quê? Estava buscando o alto prazer, a autossatisfação. Embora também tivéssemos já alguns casos lá atrás, isso aqui é uma empresa, ó, tem um chaminé saindo, de interesse em causar danos à imagem dessa empresa. Então os vírus e os worms eram ou para satisfação pessoal ou para causar dano de imagem, mas não eram financeiros. Tampouco era um processo industrializado, né? Quem criava esses vírus ou worms geralmente era aquele cara inteligente, que estava aprendendo a mexer com DOS, aprendendo sobre informática, aprendendo a programar e conforme ia avançando no seu estudo e ia entendendo melhor os conceitos, chegando ao ponto de criar um vírus. Mas não era um processo industrializado, eram geralmente lobos solitários. Como a gente já falou, não era um processo com interesse financeiro, não eram ataques direcionados, ou seja, criava-se aqui o vírus, o worm, e jogava isso para a internet, por e-mail, né? Até que algum infeliz clicasse naquilo. Mas sem estar direcionado para um segmento como finanças ou saúde, né? Não era direcionado. E o expertise aqui para a criação de um ataque era muito alto, né? Tu não tinha como baixar um vírus, mudar e distribuir ele. Em geral, tu tinha que criar teu próprio vírus, teu próprio worm. Então era necessário um expertise muito alto. Bem, quando a gente chega aqui então numa evolução entre anos 2000 e 2010, surgiram os spywares principalmente, né? Então os spywares, ou seja, spy, né, de espião e ware de software, ou seja, software espiões, tinha o objetivo de entrar na máquina e ficar monitorando ela de diversas formas. Uma delas é o que a gente chama de keylogger, o tradicional software que instala na máquina e fica monitorando o que tu digitou no teclado, né? E depois pega essa informação e pode usar para várias coisas. Então a motivação aqui ainda tem bastante do cara que quer só se sentir feliz consigo mesmo, mas já começa a aparecer aqui sim a motivação financeira. E continua sendo verdade o interesse aqui em denegrir a imagem de uma empresa. Tu rouba informação e depois usa isso contra a empresa. Ainda assim não era um processo industrializado, né? Eram poucos que tinham o conhecimento
para criar coisas mais sofisticadas aqui. Então não chega-se a falar de industrialização, mas já começa a se falar sim em interesse financeiro. Não eram ataques direcionados ainda, ou seja, tu jogava isso na web e alguns poucos infelizes clicavam. Embora a gente possa botar aqui um check com metade, porque dá para ser direcionado no momento em que tu pode mandar isso para alguém especificamente para, enfim, causar um dano para aquela pessoa ou empresa. E o expertise aqui, ele já é um pouquinho mais limitado. Por quê? Porque as pessoas inteligentes, elas continuam criando isso. Só que com a criação também dos rootkits, começou-se a automatizar um pouco esse processo. Então, com os rootkits, tu poderia ir para a web, por exemplo, e baixar isso tudo pronto. Tu baixa isso aqui tudo pronto, esse spyware, esse rootkit, né? E sai distribuindo, sem conhecer um pingo de informática. Hoje a gente vive na era das APTs, as Advanced Persistent Threats, ou seja, as ameaças avançadas persistentes. E direto aqui para a nossa tabela, então, a motivação aqui em geral ela é financeira, muito mais financeira, e também tem o lado ainda, continua tendo o lado de causar danos à imagem de uma empresa, por exemplo. Ele é hoje um processo industrializado. A gente está falando de instituições que praticamente têm um CNPJ com 500 funcionários que ficam dia e noite trabalhando para criar ataques. E são ataques direcionados. É um ataque para a empresa X, é um ataque para a empresa Y. Então, gasta-se muito tempo, investe-se muito dinheiro para criar o ataque específico para aquela empresa. E tem sim um benefício, ou seja, o objetivo financeiro muito alto, né? Mais do que nunca. E o expertise é mais baixo do que nunca. Ou seja, pessoas inteligentes continuam criando essas ameaças avançadas, só que o consumo disso é uma commodity praticamente. Como assim, Marcos? O que tu quer dizer com commodity? Bem, hoje nós temos os chamados CAAS, ou seja, o Crimeware as a Service, software criminoso como um serviço. Basta uma visita à nossa querida Deep Web, ou seja, a web profunda, né? Fora dos registros da internet, para encontrar coisas como essa, o Hacking Menu, onde a gente paga, tem aqui os valores em Bitcoin, para obter algum tipo de serviço de hacking. A gente está falando aqui de ataques como negação de serviço, DDoS, como comprar teu próprio ransomware para gerar ataques, criação de spyware, fazer então o provisionamento de um keylogger para ficar monitorando as teclas, botnet, tu pode contratar teu próprio hacker por $550 ou 0,89 bitcoins, enfim, né? Tudo que a gente quiser em termos de ataque está disponível como serviço. E é por isso que hoje o expertise ele é muito baixo. Pessoas inteligentes criam isso e vendem isso como serviço, numa forma industrializada. Isso, senhoras e senhores, é uma coisa muito louca. Agora que a gente passou então pela evolução dos ataques, a gente fala um pouco sobre a evolução do ransomware sim. O interessante sobre evolução é que, embora a gente tenha dividido lá e colocado vírus e worms, depois spyware rootkits, depois APTs, a grande verdade é que os vírus não foram embora a partir dos anos de 2000. Assim como o spyware não foi embora a partir dos anos de 2010. Eles continuam vivendo, né? Eles só vão evoluindo. Ransomware é interessante pelo seguinte. Ransomware é hoje visto como um dos tipos de APT. Agora, é um erro dizer que o ransomware foi criado a partir dos anos de 2010. Ransomware, a primeira versão data-se de 1989, o PC Cyborg, 1989. E aí a gente enxerga uma evolução, inclusive aqui na linha do tempo a gente tem a criação do Bitcoin lá em 2009, 2010, até chegar nos mais famosos, quando o ransomware começou a ficar famoso de verdade, com o Reveton, o CryptoLocker foi uma versão muito importante, assim como o CryptoWall, o Tesla Crypt e hoje o Samsung e o Loki, né? Esses são hoje os dois mais populares. Embora tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo, ainda existe e está por aí e está causando estrago e está fazendo parte daquele 1 bilhão que é o retorno esperado. A mensagem aqui é clara, né? Tem uma evolução,
porque criou-se uma indústria por trás disso que fabrica ransomware. A gente está falando de funcionários e mais funcionários que trabalham muito tempo para criar isso, e esse é o cenário atual hoje, né? O Samsung e o Lock são os principais, mas CryptoLocker, CryptoWall, Tesla Crypt e vários outros, eles ainda estão por aí. E aqui dá para ter uma noção boa de como é que isso acontece na prática, né? Eu falei que o ransomware ele tem como objetivo restringir o acesso. Em versões mais antigas, ele era meio enrolador, né? Então ele falava, olha, sua máquina foi travada, essa é uma mensagem do Departamento de Justiça americano, você violou o artigo 1, seção 8, cláusula tal, blá blá blá, você cometeu uma violação e por isso a máquina foi travada. Para destravar, você tem 72 horas para fazer o pagamento de $200. Né? E aí o usuário ficava assustado com isso, porque de fato ele ligava a máquina, não tinha acesso a mais nada, e pensava, realmente, devo ter baixado alguma coisa lá no torrent ilegalmente, aquele vídeo, aquela foto, aquele filme, então eu vou pagar isso aqui. O ransomware hoje ele é muito mais honesto. Ai, ai. Ele é muito mais honesto. Então ele fala o seguinte, ó, meu irmão, é o seguinte, eu peguei teus documentos, tuas fotos, teu banco de dados, teus arquivos importantes e eu encriptei tudo. Tá tudo encriptado. E na internet, ó, não existe ninguém que possa decriptar isso para ti, a não ser que tu pague. Se tu pagar, aí a gente passa a private key, a gente passa a senha que tu precisa para habilitar tua máquina de novo. Agora veja bem, tu tem 72 horas, 48 horas, 24 horas, tu tem um tempo para fazer isso, porque a gente também não tá de brincadeira aqui, a gente quer que tu pague logo, né? Então tu tem um tempo para fazer isso. E aí o interessante é que não existe hoje praticamente método de força bruta que consiga quebrar isso aí. Não existe uma forma de botar senhas anônimas para quebrar. Realmente não tem como. Depois que encriptou, meu amigo, já era. É fazer o pagamento ou potencialmente perder os arquivos. Né? Então pode-se dizer que o ransomware hoje ele é muito mais honesto, porque ele fala na real o que está acontecendo. Né? E aí sim, depois disso é onde vem o pagamento através de Bitcoin, como a gente falou anteriormente. Bem, senhoras e senhores, chegou a hora da gente fazer aqui uma brincadeira, né? Chamada de ransomware ao vivo. O que a gente vai fazer aqui é trazer uma máquina virtual que está rodando aqui em Windows 7. Temos aqui 3 imagens que estão na área de trabalho, só para representar o fato de que essa máquina está viva. Vamos botar o computador aqui também na área de trabalho. A gente entra aqui, a gente vê que ele está teoricamente saudável, né? A gente pode ver os programas de arquivo, tudo aqui. Legal. E o que a gente vai fazer agora é voltar para a área de trabalho e rodar o HydraCrypt. Essa é uma das versões de ransomware que existe, chamado HydraCrypt. Ele é entregue com Angler. Então vamos lá. 2 cliques nesse cara e vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá. 2 cliques, concordo. Questão de alguns segundos, algumas coisas aconteceram já aqui. Então, as imagens que a gente tinha aqui já não estão mais acessíveis. Ele fica de uma forma estranha. Ele abre uma mensagem aqui. Opa! Ele abriu uma mensagem de erro. E ele mostra pra gente nossa ID de pagamento, e ele abriu essa mensagem aqui dizendo que todos os arquivos foram encriptados, que não tem como decriptar sem que seja feito o pagamento. Eles estão dando 72 horas. E aí olha que interessante, quando a gente navega aqui para dentro do meu computador, a gente vê que os próprios arquivos, né, não aqui exatamente, mas de usuário, tudo que for de usuário foi encriptado aqui também, olha só. Músicas, tudo encriptado com o Hydra ID. E ele passa o ID que é para ele poder indexar do lado dele, para que depois seja feito o pagamento, que ele possa liberar. Então esse é o HydraCrypt rodando, né? Foram poucos segundos necessários para que ele pegasse a máquina inteira, todos os arquivos de usuário que tem ali dentro, ele te passa esse ID tem que passar para eles depois que for feito o pagamento, para que
eles liberem teu computador. E pode ver que todos aqueles arquivos que eram importantes para a gente, fotos, vídeos, eles simplesmente não estão mais acessíveis. Né? Eu tinha até baixado um outro ransomware, que era o CryptoWall, mas ele mesmo agora foi encriptado pelo HydroCrypt também. Então, perdemos completamente o acesso. Esse é um exemplo de ransomware ao vivo. É impressionante e ao mesmo tempo assustador ver como é rápido e como pode ser caro, né? Então vamos entender como é que isso funciona agora com mais detalhes. A gente viu ali os 2 cliques e em poucos segundos tudo aconteceu. Na prática, tem 6 coisas acontecendo que fazem parte do ciclo de vida do ransomware. O primeiro é a chegada, é a distribuição. A chegada do ransomware se dá tradicionalmente pelos 2 maiores vetores de ataques: e-mail e o www, simbolizando a web. Então, geralmente ele vem como um anexo de e-mail que é clicado ou como um arquivo que vem pela web e é baixado. Geralmente através de campanhas de phishing, né? Aquela campanha que fala, olá, você ganhou um prêmio, ou as campanhas um pouco mais inteligentes que o cara finge, ele cria um domínio que é parecido com o da empresa, manda um e-mail dizendo que é o CEO, por exemplo, e alguns funcionários clicam. Na web, ele já chegou a uma inteligência que nem necessário mais é, às vezes, baixar um arquivo. Às vezes, só de estar na web, naquela página, no Google Chrome, e clicar em um link, isso pode baixar um arquivo sem que a gente veja e executar um arquivo que siga com os próximos passos do ransomware. Então, esse é o ponto de entrada, o ponto da chegada, né? Geralmente através de anexo de e-mail, download de arquivo, que são instalados na sequência. Embora essa estratégia de phishing seja antiga, ela ainda é muito eficiente. A segunda etapa, então, é a infecção. Uma vez que esse arquivo chegou na máquina, ele se preocupa em infectá-la. Alguns ransomwares mais inteligentes hoje conseguem fazer o que o Worm faz, que é uma infecção horizontal. Ele entra nessa máquina e antes dele já sair com os próximos passos, ele tenta se espalhar. Ele tenta ir para uma outra máquina, depois para um outro servidor que está nessa rede, depois ele vai para uma outra máquina, até ter uma abrangência grande, para o estrago ser maior e o preço de resgate ser maior. A gente chama isso de uma distribuição horizontal. Ele tem inteligência para, como um worm, né, se autorreplicar na rede. Ele também tem outros mecanismos de sobrevivência, né? Então ele instala um programa que é executado quando a máquina liga e vai desativando cópias de recuperação de erro. E o mais interessante mesmo é que ele, em umas versões mais atuais, ele consegue bloquear e procurar pelos backups que tu está fazendo. Porque se ele encripta a máquina e tu tem backup, tu fala, tudo bem, eu vou só formatar essa máquina e vou lá pegar meu backup. Agora, se ele encripta a máquina e ele encripta o backup da máquina, Houston, we have a problem. E aí, o pagamento é quase que garantido. Depois da infecção, vem a etapa da comunicação. Comunicação leva a gente para aqueles conceitos já de criptografia, já debatidos em outros cursos aqui do canal, que é o conceito de chave pública e chave privada. A ideia é de que quando tu encripta alguma coisa com a chave pública, tu tem que usar a chave privada para decriptar. Quando tu encripta com a chave privada, tem que usar a chave pública. Pois bem, o que ele faz quando ele chega nessa máquina aqui é ir lá para a tal da internet, para a web, e falar com o IP do servidor dele e falar: mestre, estou pronto para encriptar essa máquina e fazermos dinheiro. Por favor, me passe a chave pública. E aí, esse servidor vai passar a chave pública. Essa é a chave que vai ser usada lá no passo 5 para a encriptação. Mas antes disso, então, ele recebe a chave pública. Por quê? Porque depois que tudo for encriptado, é praticamente impossível decriptar, a não ser que a gente volte lá no servidor e fala: servidor, por favor, me dê a chave privada. E aí com a chave privada a gente consegue decriptar. Na prática o que acontece é que a gente é encriptado, a gente tem que fazer o pagamento, a gente manda então um e-mail para eles com aquele ID que apareceu na tela e com comprovante de pagamento e fala: senhores, acabei de pagar aqui $500 para vocês, por favor me passem a senha. A senha nada mais é do que essa chave privada, que só quem tem é esse servidor do
nosso caso, o Hydra Crypt. Comunicação, portanto, consiste em receber a chave pública, que vai ser usada para encriptação. A privada, talvez lá na frente a gente consiga mediante pagamento. Antes de encriptar, então, é feita a pesquisa. Pesquisa consiste no software malicioso, que está nessa máquina, fazer uma pesquisa ali dentro por todos os tipos de extensão que são mais importantes. Os docs, os PDFs, os JPGs, os vídeos e por aí vai. Para que ele encripte de fato isso depois, mas já então mirando os arquivos mais importantes. Passo 5, finalmente a encriptação. Vai usar aquela chave pública obtida lá no passo 3, vai pegar todos os arquivos da pesquisa do 4 e vai de fato aqui encriptar. E aí acontece o que a gente viu ali na tela anteriormente, né? Vai gerar mensagem dizendo alguma coisa aconteceu, foi encriptado, faça o pagamento por favor. E finalmente a gente chega no passo 6, que é o ransom, é o resgate. A gente recebe aquela mensagem ali dizendo que foi encriptado, recebe uma ID que é numérico, a gente faz o pagamento, se tiver interesse em recuperar os arquivos, e aí sim manda para eles o pagamento confirmado e eles devolvem para a gente a chave privada, para que a gente possa usar ela para decriptar essa máquina. Esse é o funcionamento, portanto. Chega, infecta, comunica para pegar a chave de encriptação, descobre quais são os arquivos mais importantes da pesquisa, encripta e aí o resgate é por nossa conta. Vamos entender então como é que a gente pode se proteger contra um ataque de ransomware. A notícia ruim aqui para todo mundo é que não existe nenhum tipo de bala de prata, não existe uma solução mágica que resolve o problema. Para falar dele de novo, de uma forma mais sistemática, eu dividi aqui entre pessoa, indivíduo, família e empresa. E eu fiz essa divisão pelo seguinte, né? Quando a gente pensa na pessoa, no indivíduo, a gente geralmente está falando de uma máquina, né? Um computador, um laptop, um telefone, um iPad, que estão nessa rede caseira, geralmente conectados por Wi-Fi até o modem, né? O modem aqui que dá Wi-Fi, o modem da NET, da Vivo, seja lá quem for o teu provedor. E aqui depois a gente já sai na internet. Então a gente não tem aqui nenhum tipo de proteção sofisticada de rede, um firewall, um proxy, nada disso. Então a proteção acaba sendo aqui, né? Nesse dispositivo aqui, no computador. É ele que acaba sendo o nosso mecanismo de proteção para uma família, para uma casa, para uma pessoa. Quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de dezenas, centenas, milhares de computadores conectados numa infraestrutura por cabo, por Wi-Fi, às vezes até por VPN, né? Então são diversas formas. E a gente tem aqui sim toda uma infra com switches, roteadores, firewalls, né? Ferramentas anti-spam, proxy. Então aqui sim, na empresa, a gente tem até formas mais rebuscadas de se proteger contra o ransomware. Para deixar mais sistemático, a gente vai começar falando sobre pessoas. E a grande maioria das coisas que a gente falar aqui sobre pessoas se aplicam também para empresas. A diferença é que depois, quando a gente for falar de empresa, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então aqui estão as 6 melhores práticas que eu sumarizei para proteção da pessoa, do indivíduo, da família em casa. Primeira, manter o sistema operacional atualizado. O Windows na última versão e com os patches de proteção, né? Os patches atualizados, porque as versões mais recentes, com os patches de proteção, eles vêm com menos vulnerabilidades. E no final das contas, o ransomware está explorando as vulnerabilidades do sistema para atuar. Segunda, ter e manter um antivírus atualizado. O antivírus também não é uma bala de prata pelo seguinte, né? O antivírus geralmente ele está um passo atrás dos hackers, porque cria-se então esse ataque novo, esse ataque malicioso aqui, distribui-se ele pelo mundo, alguém vai ser infectado, esse alguém tem o antivírus lá rodando, o antivírus vai pegar amostras, vai entender, vai gerar uma assinatura de proteção e vai distribuir essa assinatura de proteção para todos os seus clientes ao redor do mundo. E aí vai se estar protegido contra aquele ataque específico. Só que os ataques eles vão mudando, existem os ataques de dia zero, que são ataques mais novos, enfim. O antivírus não vai proteger 100%, mas ele dá sim uma boa camada de proteção para o indivíduo de casa.
Terceiro item, backups, né? Manter backups. Isso quando a gente fala no nível de casa, a gente está falando em não ter só todos os teus arquivos, fotos, vídeos aqui no computador, mas também manter eles em outro lugar. Seja um pequeno servidorzinho, que pode gravar as coisas lá dentro, ou pode ser até um HD externo, né? Um HD externo já faz o papel de servidor aqui numa casa. Servidor de dados, de backup. Então mantém os arquivos não só aqui no computador, mas também no HD externo. Na eventualidade desse computador ser comprometido por ransomware, a gente pode formatar ele de cabeça tranquila, porque a gente tem os arquivos salvos aqui no HD externo. Beleza? Quarto lugar, falar sobre e-mail e web, né? Aqui a gente acaba falando um pouco sobre best practices, as melhores práticas. Lembra que eu falei que geralmente chega por e-mail ou chega através da internet, né? Em ambos os casos, chega por anexos, por arquivos anexados, e às vezes vem por links também, né? No e-mail vem aquele link www. alguma coisa, na web também, algum link que tu clica e te leva para alguma página que vai rodar um script e pode rodar o ransomware na tua máquina depois. Então a melhor prática aqui é o seguinte: nunca abra e-mail de desconhecidos e nem clique em links de pessoas não confiáveis. E na internet, muito cuidado com os arquivos que tu baixa, com o tipo de site que tu visita, né? Aqui a gente cai naquelas melhores práticas do dia a dia. Quinto lugar, tenha sorte. Como assim sorte? Eu falei para você sobre como o ransomware hoje ele usa o conceito de chave pública e chave privada, o que deixa praticamente impossível decriptar uma máquina e salvar seus arquivos depois que foi infectado. Mas versões mais antigas usavam um conceito de PSK, Pre-Shared Key, ou seja, senhas pré-compartilhadas. A mesma senha que era usada, ou a chave que era usada para encriptar, é usada para decriptar depois. Então, sendo a mesma chave, sempre, alguns usuários no passado podem ter sido infectados, descobriram qual era a senha e publicaram ela pela internet. Então, a sorte aqui vem do fato de que, se a infecção por ransomware for mais antiga, antes de usar chaves públicas e privadas, ou seja, sem usar chaves assimétricas, mas sim usando chaves simétricas, pode ser que a chave de desencriptação esteja disponível publicamente, embora seja difícil. Último lugar, para a pessoa, né, família, não pagar o resgate. Toda vez que a gente paga o resgate, né, que a gente pega aqui nosso dinheirinho e a gente paga o resgate, a gente acaba financiando essa indústria criminosa. Então, obviamente, se for alguma coisa muito crítica, as fotos da vida inteira, os vídeos do Natal do ano passado que não pode perder, tem que pagar sim para receber os arquivos de volta. Agora, dependendo da criticidade, né, o ideal é não pagar, não pagar. Toda vez que a gente está pagando, a gente está financiando essa indústria criminosa. Bem, essas são as melhores práticas então para a pessoa. Quando a gente fala de empresas, tudo isso aqui continua valendo. Tudo isso aqui continua valendo, sim. Tem que manter os SOs, todos os computadores da empresa atualizados, não só dos dispositivos como de servidores também. O mesmo para antivírus, ter antivírus e manter atualizado. Manter backup, não só dos arquivos dos computadores, mas também de todos os servidores, né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de servidores. Servidor do RH, do financeiro, das patentes e por aí vai. Ter uma política de segurança na empresa para coibir que o colaborador, funcionário, empregado, fuja das melhores práticas, né, e acabe acessando e-mails que não deveriam acessar e páginas web também. Ter sorte continua valendo e não pagar também, tudo isso continua valendo. Para falar agora sobre a proteção em empresas, eu preferi criar um modelinho aqui que fala basicamente a ordem dos eventos, né, desde a chegada até a encriptação que o ransomware causa, para entender como é que uma rede inteira pode proteger contra isso. Vamos lá, a gente já falou e repetiu que os principais vetores são web ou e-mail. Quando a gente fala de uma empresa, é importante, além de ter uma política de segurança que define os limites, é importante ter duas soluções aqui que protegem contra isso. A primeira é ter um proxy que faça análise de reputação das URLs visitadas para proteção web e ter aqui uma ferramenta de anti-spam, né? Mas aqui é muito mais avançado que isso. É uma ferramenta de proteção de e-mail. E é importantíssimo, fundamental, que essas soluções sejam mais modernas e tenham na sua essência o que a gente chama aqui de PM, uma proteção contra malware, que dentro do proxy, dentro da ferramenta de proteção de e-mail, possa ver os anexos, né, os anexos daquele arquivo anexado e analisar esse arquivo.
analisar se ele é um arquivo já existente, já conhecido mundialmente, ou se é um arquivo novo, nunca visto pela infraestrutura de segurança mundial, e fazer algum tipo de sandboxing, uma análise dinâmica do arquivo antes de entregar para os usuários. Essa primeira camada é fundamental. Agora vamos supor que passou, chegou na máquina, e a gente chega naquele que era o segundo passo, que é a infecção. Bom, aqui a gente já está falando do endpoint, do dispositivo. Então, no dispositivo, no computador, também é importante ter, além de um antivírus tradicional, ter alguma ferramenta avançada, de novo, de proteção contra malware. Uma ferramenta que seja capaz de pegar esse arquivo que chegou na máquina, olhar para ele e, de novo, ver se esse é um arquivo que já foi visto antes pela infraestrutura de segurança mundial de inteligência e, se não foi, fazer de novo algum tipo de sandboxing na máquina. Outra etapa fundamental é, vamos supor que ele entrou e infectou a máquina. Aí ele vai para a parte da comunicação, ou seja, ele vai lá para a nuvem, vai acessar lá do outro lado um IP, onde ele vai buscar a chave pública que ele vai usar para encriptar a máquina. Duas ferramentas muito importantes aqui. A primeira é ter um firewall de borda, né? Um firewall que tem inteligência para ter uma blacklist, por exemplo, uma lista negra de IPs, de tal forma que quando ele for tentar ir lá na nuvem, conversar com aquele IP, que o firewall saiba que aquele IP é um IP malicioso e bloqueie. E outra é ter uma proteção de DNS. Por quê? Porque, em geral, depois que esse ransomware entra na máquina, ele vai tentar resolver para alguma coisa tipo www.malwareavançado.com. É lá que ele vai buscar a chave primária. A chave pública. Então, esse domínio, esse nome, ele vai ter que ser resolvido usando DNS. Então, ter uma ferramenta de análise de DNS é fundamental. Recomendo aqui uma ferramenta que é gratuita para uso caseiro, chamada de OpenDNS. Tá? Tu pode usar isso aqui em casa para quem tem filho, por exemplo, para bloquear pornografia, bloquear o uso de sites de proxy. É uma ferramenta gratuita e muito fácil de configurar. Tá? Para nível empresarial, já tem algum custo envolvido. Mas eu recomendo fortemente essa tecnologia. E aí sim a gente chega no último passo, que é a encriptação, né? Quando a gente chega aqui nesse passo, já não tem muito mais que seja feito. Então tudo que a gente falou antes para a pessoa continua valendo, e mais aqui numa infraempresarial a gente tem diversas camadas de proteção, com a proteção contra a proteção para e-mail, ferramentas de proxy, proteção no endpoint com uma ferramenta como antivírus e proteção de malware. Isso é importantíssimo, principalmente pelo fato de que hoje o funcionário ele leva o computador para casa, né? Ele trabalha o que a gente chama de off-premise, fora da empresa, então ele não vai estar protegido por toda essa infraestrutura. E é importante então ter no endpoint, no dispositivo, essa camada de proteção, não só de antivírus, mas também de uma proteção de malware mais avançadas. Existem algumas soluções aí no mercado, ferramentas que sejam capazes de fazer sandboxing. E depois nessa camada, né, supondo que passou, entrou, foi infectado, que a gente tente interceptar essa comunicação que vai lá fora pegar a chave pública. Porque se não pega a chave pública, né, se a gente consegue bloquear aqui por IP ou por DNS, a gente impede o ransomware de pegar a chave pública e de conseguir fazer a encriptação. Beleza? Perceba que no final a gente está falando de várias coisas aqui. A gente está falando de ter uma política de segurança, uma PS, uma política de segurança bem definida, que é tomada por toda a equipe de gestão da empresa, não só pela equipe de TI. E, em segundo lugar, né, ter uma solução de defesa em camadas. Isso é fundamental. E, claro, seguindo todas aquelas best practices que eu falei antes para a pessoa. Também continua valendo para a empresa. Dito isso, chegamos ao final, então, dessa apresentação de hoje, onde falamos sobre o ransomware. A gente começou falando sobre o que ele é e qual que é o seu objetivo, né, que é causar um dano, e o caso dele especificamente é um dano financeiro, com o sequestro de dados. A evolução não só do ransomware, como dos ataques em geral, passando por vírus, worms lá no passado até chegar hoje nas APTs, as ameaças avançadas, Advanced Persistent Threats. A gente fez uma demonstração ao vivo de uma versão do HC, o Hydra Crypt, rodando numa máquina, e viu como ele é eficiente no que faz.
Falamos sobre o ciclo de vida, né, com as 6 etapas, começando na chegada, acabando com, de fato, o resgate do ransomware. E finalmente abordamos o tema de como se proteger, não só para pessoas, como também para empresas. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Se tiverem dúvida, mande mensagens. Assinem o canal aqui embaixo, por favor. Aqui embaixo tem também meu LinkedIn, se quiserem entrar em contato. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. E tenham um excelente dia, semana, mês, ano, vida. Valeu!